19h41, eu tenho mais um tema para hoje. Hoje é o aniversário, mais um aniversário da famigerada Noite dos Cristais. Eu hoje vendo a TV, vi essa manchete e prestei atenção na explicação que o jornalista deu a respeito desse fato histórico chamado Noite dos Cristais. É de uma desinformação e também de uma burrice tamanha. A Noite dos Cristais é um dos episódios do período em que o nacionalsocialismo governou a Alemanha. Ocorreu entre o dia 9 e 10 de novembro de 1938. Fruto da propaganda de atrocidades e ódio de ambos os lados, uma reação espontânea da população diante do assassinato de um diplomata alemão por um judeu levou a um pogrom em diversas localidades da Alemanha para desespero do governo. Dentre as diversas atrocidades e injustiças colocadas sobre os ombros da Alemanha pelos vencedores da guerra, destaca-se a famigerada Noite dos Cristais. Não é raro lermos que este episódio teria marcado o início do polêmico Holocausto. E assim, chamada Noite dos Cristais do Reich, referindo-se à noite de 9 para 10 de novembro de 1938, também denominada Noite do Pogrom do Reich, ou Pogrom de Novembro. Foram atentados contra a vida, propriedades e instalações dos judeus por todo o Reich alemão. Esta perseguição foi notória e se consagrou posteriormente como Noite dos Cristais, denominação esta mantida após a guerra, de acordo com a reeducação imposta ao povo alemão. A República Federal da Alemanha tenta em vão consolidar uma versão politicamente correta desta tentativa. Aparece em alguns textos o termo Noite do Pogrom. Na historiografia usual, o governo do Reich é incriminado por ter ordenado um pogrom. Na realidade, o pogrom aconteceu partindo do seio da população alemã como reação a mais um assassinato de alemães, desta vez do diplomata Ernst Eduard von Hatt, pelo judeu Herschel Greenspan. Naturalmente, não se pode aprovar aquela onda de violência generalizada contra seres humanos dentro de um Estado de Direito, mesmo quando o Talmud, um dos livros sagrados judaicos, descreva os não-judeus não como pessoas, mas sim como gado, pois está escrito, abre aspas, porém, vocês são minhas ovelhas, as ovelhas de meu rebanho, seres humanos vocês são. Vocês se chamam seres humanos, mas não são seres humanos os povos do mundo, ou não-judeus, mas sim gado. Análise crítica e permenorizada daquela época revela a existência de indícios mais do que suficientes que apontam para a improbabilidade do governo nacional socialista ter desejado executar tais ataques. Poderemos citar os seguintes pontos. Nesta altura dos acontecimentos, muitos judeus já tinham emigrado da Alemanha. Em 1938, a maioria dos judeus já tinham ido para a Palestina. O país estava em franca expansão econômica, o desemprego diminuindo e as exportações aumentando. A aprovação das leis de Nuremberg, as quais já haviam sido assimiladas pela população,
a anexação pacífica, espontânea e festejada da Áustria. E o chanceler alemão havia acabado de angariar sua mais importante conquista diplomática, a anexação dos Sudetos. Em 1938, com todos esses pontos positivos, o chanceler alemão recebeu indicação para o Prêmio Nobel da Paz pelas conversações sobre paz na Europa que manteve com o primeiro-ministro britânico. Portanto, qual o interesse o governo nacional-socialista em promover tamanha barbárie contra os judeus? Ela somente iria justificar e endossar as inúmeras inverdades e mentiras oriundas da propaganda de guerra da plutocracia anglo-americana. Teriam muito a perder junto aos países que importavam os produtos alemães e criariam dificuldades e desonra às colônias de alemães mundo afora. O Estado-Maior emitiu um comunicado a todos os chefes provinciais para imediata execução. Como ordem explícita da mais alta instância, não se deve atear fogo nas lojas de judeus ou atos semelhantes sob hipótese alguma. Ou seja, o governo não apoiou essa violência contra a comunidade judaica. Foi uma iniciativa popular. Por outro lado, para entender a reação da população, não justificá-la, devemos ter sempre em mente que o movimento nacional-socialista representava a última esperança depois de uma guerra, a qual não foi iniciada pela Alemanha, mas que gerou desgraça e miséria para milhões de alemães. Aqui se refere à Primeira Guerra Mundial. O nacionalsocialismo era a luz divina diante da decadência, da corrupção e da bancarrota econômica da República de Weimar. E logo que o regime nacional-socialista assumiu o controle, aconteceu essa estúpida declaração judaica de guerra econômica contra a Alemanha, quando a liderança judaica mundial conclamava o boicote dos produtos alemães. Como reação ao boicote imposto, o governo nacional-socialista conclamou, por sua vez, o boicote contra os produtos e serviços dos judeus, que ainda moravam e trabalhavam dentro do território do Reich. Esta ação surtiu pronto efeito. A liderança judaica no estrangeiro cedeu e as atividades comerciais puderam ser restabelecidas ao longo dos meses seguintes. O artigo Boicote Econômico, ontem e hoje, mostra em detalhes este episódio. A reação espontânea da população alemã contra a minoria judaica foi fruto da tensão escalonada entre dois espíritos antagônicos. Ambas as partes lançaram mão da propaganda virulenta para fazer valer seus objetivos. Porém, os efeitos colaterais foram nefastos para os dois lados. É correto afirmar que a Noite dos Cristais não foi um dos pontos negros da história alemã, assim como também é incorreto afirmar que o governo nacional-socialista tenha organizado o pogrom. O chefe do partido declarou em setembro de 1941 uma repetição da ação de 9 de novembro de 1938 não deve acontecer. Está abaixo da dignidade do movimento quando seus membros incomodam os judeus. Tais ações estão e permanecem proibidas. Então, a tal Noite dos Cristais, que é ensinada, difundida, é uma grande
Mentira. É uma fake news. Infelizmente, a gente vem engolindo essa fake news há mais de 70 anos. Mas é uma fake news. E nenhum dessas citações que eu acabei de colocar, elas saíram do imaginário. Existem fontes documentais que fundamentam estas afirmações.